E aí eu estou falando... Por gentileza. E aí o que que... O senhor me permite terminar de falar? É um pingo, é um pingo. Ministro desrespeita a nossa inteligência. Quero dizer na sua cara, ministro, que, na minha opinião, as suas falas são criminosas. Criminosas quando o senhor usa um sensacionalismo barato. E, desde o início da sua primeira intervenção, me irritou profundamente o seu teatro aqui, mostrando vídeos que já foram desmentidos pela polícia, que já foram desmentidos em inquéritos, para, na verdade, fazer um conjunto de notícias falsas que é típico do governo bolsonarista e dessas milícias da extrema-direita que o senhor compõe sobre e contra a universidade pública. As suas falas são no sentido de não ter que responder à sociedade brasileira o que verdadeiramente preocupa a sociedade, que é a questão da educação, que é a questão dos investimentos, que é a questão da ciência e tecnologia, que seu governo busca a todo momento destruir, que é a questão da formação de professores, que é a questão de ampliação dos recursos do Fundeb, que é a garantia de uma educação de qualidade para a nossa população. O senhor já foi derrotado uma vez, ministro, e o senhor foi derrotado pelas mobilizações dos estudantes. E se quiser transformar o MEC num palco de charlatões, eu acho que o senhor vai se arrepender. O povo brasileiro está no lado dos professores, dos trabalhadores em educação, que têm os salários arrochados pelos governos estaduais, que têm a educação... infelizmente sucateada. O povo brasileiro está do lado da luta de maioria, que é a defesa da educação pública, que é a defesa dos institutos federais. Um verdadeiro tsunami da educação sacudiu o Brasil, graças ao seu corte irresponsável como forma de retalhar as universidades. O senhor falou, não adianta se fazer de vítima, o senhor falou de balbúrdia e o senhor tentou perseguir as universidades brasileiras, mas foi derrotado por uma luta de maioria. E é só ouvir os brasileiros que estão todo dia nas ruas para ver como a maior parte do povo defende a educação pública e defende os direitos dos trabalhadores, dos estudantes, da comunidade acadêmica. Vocês escolheram a mentira como uma doutrina. Vocês escolheram a picaretagem como uma pedagogia, atacando um dos principais pedagogos do nosso país, que foi o Paulo Freire, reconhecido internacionalmente. E a ignorância, vocês escolheram como escola, ministro. Agora, o povo brasileiro, como já diz as passeatas do dia 15 de maio, quer estudar para ser inteligente e não ser burro como presidente. O povo brasileiro escolheu apoiar a maioria dos estudantes e, por isso, vocês foram derrotados pela ampla maioria dos estudantes do povo brasileiro. Não é à toa que nós não aceitaremos a tentativa de atacar as nossas universidades federais num país do Anísio Teixeira, do Paulo Freire, do Darcy Ribeiro e de tantos e tantas lutadoras dos centros estudantis, dos diretórios centrais dos estudantes, da União Nacional dos Estudantes, dos movimentos de jovens, porque nós temos convicção que o Brasil é maior que o autoritarismo e o Brasil é muito maior que o senhor e o Olavo de Carvalho. Toda Fernanda, eu gostaria de ter vindo, aliás, eu tentei evitar que eu fosse convocado para vir aqui falar sobre drogas. Não, quem está falando sou eu, por favor. Eu fui convocado aqui para falar de um tema polêmico, que eu sei que ia machucar. É a verdade, mas eu não queria, eu tentei segurar, tentei evitar, e a comissão, eu não acho que ninguém saiu ganhando desse debate. Um debate que machucou muita gente. Mas a comissão me convocou. 20 e poucos parlamentares, aqui dessa comissão, me chamaram aqui para falar sobre isso. E eu não fujo da minha trilha. Nunca. Eu nunca fujo da minha trilha. Eu gostaria de ter vindo aqui para falar de outros assuntos. Agora, quando a senhora chama aqui charlatões, não estou do lado dos professores, cansei de defender aqui professor que a gente paga pouco para professor do ensino fundamental. São heróis e heroínas, segurando a caneta dos professores. Vou nem entrar nesse mérito. Chamar de charlatão, picaretagem, não agrega nada. Corte dos gastos foi 100% liberado. Anos. Eu estou falando. Tem anos. Por gentileza, a palavra está com o ministro, que desde as 10... Não, só um instante. Me permita colocar. Eu sou deputada, nós começamos às 10 da manhã. Às 10 da manhã eu vou falar, depois você fala. Não cabe réplica. Eu peço desculpas. Não cabe réplica, acabou. Eu peço desculpas. Eu estou desde as 10 horas, sem almoço. Xingaram a minha mãe aqui, minha falecida mãe.
Tentaram me humilhar, me chamaram de ladrão aqui. Eu estou desde as 10 horas da manhã aqui, com toda a paciência do mundo. E nós também, ministro. Perfeitamente, mas o senhor não foi atacado. Mas o senhor não foi atacado da forma como eu fui. Henrique. E aí eu estou falando... Por gentileza. E aí o que... O senhor me permite terminar de falar? É um pingo, eu estou pedindo desculpa. E o senhor não me deixa eu falar. Eu estou cansado. Eu trabalho mais de 12 horas por dia, todo dia, sábados e domingos. Eu estou trabalhando feito um escravo. Porque eu acredito nessa causa. Aí eu estou respondendo a deputada, ela fica me interrompendo. Interrompeu 1, 2, 3. E eu me comportei mal porque eu fiz... Peço desculpa. Eu não peço que a senhora peça desculpa porque a senhora é do PSOL. Então eu não quero desculpa. Não dá para ficar interrompendo o ministro que escuta na hora do deputado falar. Deputada, está sendo deselegante, você não está conseguindo. Não pode. Vossa Excelência não pode falar. Vossa Excelência já teve um momento em Vossa Excelência falou. Respeita a democracia. Não consegue respeitar a democracia. O ministro escutou respeitosamente a todos. Elegância, deputado, elegância. Isso é normal, senhor presidente. Eu posso continuar, então? Então vamos lá. Charlatão, picaretagem, corte de gastos, não houve corte. É a primeira vez em muitos anos que o orçamento é integralmente liberado para as universidades e eu não consegui achar complementação de 125 milhões a mais num ano recente para as universidades. Então, assim, o que a senhora fala, além de ofensivo nesse aspecto, não é verdade. Quanto a atacar Paulo Freire, de fato, não é que eu ataco, o resultado, ele é o símbolo do ensino e educação que foi imposto aos brasileiros nos últimos 20 anos. E o resultado é o fracasso total e restrito, ao último lugar na América do Sul. 50% das crianças no terceiro ano são analfabetas, completamente analfabetas. E, quando falaram aqui da minha fé, eu não misturo a minha fé com a ciência. Mas quando você tem um dogma, que é o Paulo Freire, é um dogma, como se fosse um santo, milagreiro. Só que o milagre que ele faz é deixar o Brasil no atraso, na escuridão. Mas eu desafio, sim, porque a postura de muitos da esquerda é não atacar Pol Pot, é não atacar o Stalin, é não atacar Trotsky, não atacar Mao Tse-tung, não atacar Fidel Castro ou Maduro. Fascínoras, assassinos, geradores de mal, qualquer um que possa dar um Google, como eu fiz aqui, eu dei um Google. Negar as evidências que tem, e eu não queria estar aqui, falando de droga. Eu tentei evitar vir aqui porque o resultado é esse. Ao final, a esquerda saiu. O plenário está vazio da esquerda, porque a verdade dói, machuca. Mas machuca mais a gente ver a situação que nossas crianças estão, analfabetas, as contas públicas, o país, e sim, as universidades. Eu quero salvar as universidades. Deputado Crisóstomo, muito obrigado. Eu acho que eu respondi um pouco das suas colocações aqui. E o que eu posso dizer, nunca vamos esquecer. Para de falar do... Nunca. Para de falar na escravidão. Nunca. O mal não pode ser esquecido, senão ele é repetido. Vamos parar de falar do nazismo? Nunca. Vamos parar de falar de Mao Tse-tung, de Stalin, de Hitler? Nunca. Nunca. E nunca vamos deixar de falar, sim, da destruição. Eu tive colegas de trabalho que se suicidaram nessa crise, porque não conseguiam arrumar emprego. Pai de família, mãe de família. Bom, deputado Henrique. Aqui eu sou um exemplo de política de preconceitos. Eu vivo no conflito, polarizando, ideológico, imagem negativa. Bom, a imagem não é negativa, o PISA, a imagem negativa que eu passo é falar a verdade. A culpa não é dos professores, não há má índole dos professores. O método, a forma, a estrutura, o desenho que foi feito nos últimos anos entregou um resultado horroroso, pavoroso. Essas imagens que eu mostrei, eu não inventei, eu peguei da internet, no Google, se vocês pegarem, eu peguei na ordem que vinha no Google à noite, às 10 horas da noite, dando print screen da minha tela. Eu não estou com um aparato de marqueteiros pagos, e os senhores sabem que havia um aparato de marqueteiros, dá para ver que é mambembe a minha apresentação.
Qualquer um pode fazer essa apresentação e poderia ter evitado o dia de hoje. Porque hoje, o que acontece? Sim, vai repercutir. E muitos pais vão olhar e vão falar, eu não quero que meu filho vá para uma federal. E eu não quero isso, eu quero salvar as federais. Eu realmente quero salvar as federais. O plano desses monopolistas é enfraquecer. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu já vi acontecer em outros segmentos da economia brasileira. Eu sempre falei que tem joio e tem trigo. E eu estou lutando para salvar o trigo. O tempo inteiro eu falo que tem trigo nas universidades federais. Tem muita coisa boa. Falei aqui nessa comissão. Elogiei professores, sim. Eu nunca falei mal de brasileiro. Eu sou mais brasileiro. Difícil achar alguém com uma raiz brasileira como a minha. Eu sou uma mistura profunda de todos os povos. Eu nunca falaria mal do Brasil. Eu amo esse país. Eu amo a bandeira. Eu me identifico com brasileiros. Eu, nas minhas férias familiares, eu vou para o meio da Amazônia. Infelizmente, covardes e calhordas não foram manifestantes, foram militantes organizados, cercaram a minha família em Santarém e de forma covarde nos atacaram. Se eu puder, eu iria para o Brasil, ficaria no Brasil. Eu amo esse país. Nunca falei mal do povo brasileiro, nunca. Povo que eu faço parte. Eu sou descendente de índios, de negros, de brasileiros que estão aqui desde 1500. E também de imigrantes. Esse sobrenome Weintraub, evidentemente que é um imigrante recente. Mas eu sou um Bragança de Vasconcelos também. Então eu peço também, encarecidamente, que nunca coloque mentiras na minha imagem. Eu nunca falaria e não falo mal. Eu sou brasileiro.